on this computer? Yes. Ok. Ok, boa noite, eu recomeço. Eu, bestamente, errei de horário. Eu estou no horário do leste do Brasil, 1 hora mais cedo do que vocês. Então, não tem problema, eu vou começar a minha conferência a 7 horas para mim e 20 horas para vocês, e as pessoas que vão chegar depois vão pegar. Voilà. Alors, eu vou começar a trocar uma tela com vocês para poder conseguir explicar um pouco o que vamos fazer. Voilà. Alors, eu passei um tempo já, as outras vezes, explicando que a parte, o tórax, que é constituído de 2 cavidades, essencialmente, uma cavidade no qual aqui você tem 0 de pressão ou de depressão e média, ou se você preferir, você tem a pressão atmosférica, que está em média nos pulmões, enquanto na parte abdominal você tem um pouco de pressão. A pressão aqui é superior à pressão atmosférica. É bem evidente que tem mais pressão, porque todo mundo sabe que essa cavidade que é fechada, assim, tem tendência a vazar de diversos lugares. Ela pode vazar aqui no umbigo, ela pode vazar aqui na região inguinal, ela pode vazar aqui e aqui, você entende? E ela pode também vazar para a parte superior, vazar, ter uma saída, o que se chama uma hérnia de hiato. Globalmente, todo mundo acha que a hérnia de hiato é aspirado pelos pulmões, não é aspirada, é a pressão abdominal que empurra, que é bem diferente na fisiopatologia. Alors, a questão é que, dentro da coluna de pressão abdominal, é necessário que os líquidos pudessem escoar por gravidade sem encontrar uma pressão maior embaixo. E é, essencialmente, o problema clássico do rim, que fornece um líquido na pressão dessa região, e que deve totalmente escoar num reservatório aqui, que é a bexiga, que é muito mais baixo na barriga. Portanto, normalmente, deveria ter muito mais pressão adentro da pelve menor do que na região por baixo do diafragma, no lugar que se cria esse líquido da urina. Alors, Wei Shen, que é uma pessoa importante em osteopatia visceral, propõe que a lordose humana ajuda a deslocar um pouco a massa abdominal, associado com essa linha aqui que você vê. Essa linha é a linha arqueada. Voilà. Permite um pouco deslocar para frente, e todo mundo já observou que a parte inferior da barriga de todo mundo, mesmo dos esbeltos, é levemente curva. Então, isso permite proteger os elementos importantes da pelve menor, que são, dependendo do sexo, claro, que são essencialmente o saco para fazer se reproduzir, o saco a bebê, que é o útero, e para os homens, que é a pressão exagerada sobre a circulação e os problemas da próstata. Okay. Então, essa é a primeira ideia. Portanto, antes de começar a fazer respirar alguém, você deve absolutamente ver se a pessoa é capaz de ter uma lordose. Essa lordose evita a grande compressão embaixo e equilibra as tensões já dentro da barriga. Alors, essa é porque
eu ataque direto com essa história de pelve menor, porque você não deve considerar o diafragma como músculo isolado, evidentemente, e a grande ideia que eu desenvolvi mais outra vez, que o diafragma é ligado facialmente e realmente com o músculo que desce, que contorna o pubis, tá? Que é o psoas, e ligado com os músculos que continuam essa cadeia para baixo, aqui, que são os músculos que vão se inserir sobre o fêmur e que são inseridos aqui no ramo púbico, que eu te desenho aqui, não deu, que eu te desenho aqui em rosa. Lá você vê bem, é um conjunto de elementos que são facialmente ligados e que têm tendência, como todos os músculos que você utiliza constantemente, a se encurtar e a se fibrosar com o tempo. Alors, é bem claro que se isso se fibrosa, se o diafragma se fibrosa, ele vai ter tendência a baixar. Se o psoas tem tendência a se fibrosar e a se encurtar, ele vai trabalhar em relação à musculatura posterior e a grande chance é que essa associação da tensão, então, da tensão anterior e posterior, ao contrário do que se imagina, não vai criar uma lordose, como todo mundo acha, mas ao contrário, essa coluna lombar, que vai ser puxada com o vetor aqui e puxada com o vetor aqui, né? Você entende que isso são pessoas e que isso são os paravertebrais, né? Isso vai criar o que a gente vê na radiografia de toda pessoa que tem uma lombalgie, vai criar não uma lordose, mas ao contrário, uma retificação da região lombar. Eu lhe lembro que a maioria das radiografias de alguém que tem um problema lombar, em vez de ser uma bela curva com uma contracurva aqui, você tem, ao contrário, uma curva que é fixada, que é a curva do lá, e lá você tem uma coisa que está quase dura, assim. Lá, e o resultado das forças de compressão entre isso e isso. Não é uma lordose. E por isso que eu repito que é super importante de restaurar a lordose fisiológica adaptada ao paciente nesse caso. Então, alors, essas ideias são ideias importantes que são entendidas há mais ou menos 70 anos por uma fisioterapeuta francesa, que é a Mézières, e que você conhece aqui como... Mas é a questão simples de ter entendido que o corpo tem duas musculaturas, uma para impedir o movimento, se você prefere manter uma posição, ou se você prefere uma musculatura estática, e uma que é feita para criar movimento. Alors, eu passei um tempo outra vez a explicar que a nossa organização humana é uma organização bem diferente das organizações dos animais que parecem como nós, em particular aqueles que andam sobre os dedos, como, por exemplo, os cachorros. Cachorro assim. Yes? Então, vamos falar que é uma fêmea. Essa organização é bem diferente, porque nós colocamos o calcâneo, que você vê aqui, o calcâneo é esse osso, se ou não? Nós colocamos ele no chão, nós colocamos nossos tíbias e fêmur numa situação de alinhamento e nos colocamos o calcâneo no chão. Isso é um pouco difícil
a conseguir manter um equilíbrio estável, mas ele é essencialmente mantido pelos músculos que são posteriores. Aqui, um músculo chamado isquiotibial, que se insere na parte posterior da pelve e que vai se inserir assim, com essa curva, na tíbia, e aqui, um músculo que vai, aqui são gêmeos, né, que vai poder manter minha posição. Então, essa situação de equilíbrio vai modificar totalmente a função do músculo que você vê aqui, o músculo que você vê aqui na pelve humana, que é um músculo que vai fazer esse movimento. Todo mundo reconhece o psoas. Esse psoas faz parte dos músculos que mantêm sua postura, associado com os músculos posteriores. Enquanto no quadrúpedo, esse músculo serve unicamente a adiantar a pata pela frente. Portanto, nós estamos numa situação de uma musculatura de postura, para manter uma postura, para evitar um movimento, que é aquele que eu te desenhei de rosa, e nós temos, ao contrário, uma situação de musculação que eu te faço de verde, que é unicamente destinada a fazer um movimento. Tá? E a famosa história que eu explico aos alunos, que o psoas de vaca se chama o filé mignon. Todo mundo vê muito bem que o filé mignon não possui todos os elementos faciais de reforço facial que possui, por exemplo, o psoas celíaco humano. Ele é unicamente fibra muscular, exatamente como nossos bíceps ou nossos quadríceps são essencialmente feitos de fibras musculares longas que podem se alongar ou se encurtar. Isso é para resolver uma vez para todos a questão. É para resolver uma vez. Fiz uma besteira. Para resolver uma vez a questão da função do diafragma. O diafragma é um músculo que está constantemente solicitado, que é feito com uma parte fibrosa ligada com o mediastino, que é ligado com a primeira costela. Tudo isso foi visto em detalhe na outra, mas eu repito isso para poder explicar o que eu vou fazer. E essa situação de conexão facial está associada com fibras que são quase super inclinadas, que são inseridas no tórax. Aqui, lá você tem o tórax da pessoa que está assim. Então, quando o centro frênico desce, durante a inspiração, ele vai ser freado pela tração efetuada aqui sobre o famoso mediastino, são os elementos faciais que são ligados com a primeira costela e depois tem alguns ligamentos que vão em cima na direção, que vão em cima por que faz isso? Que vão em cima na direção da primeira costela e do pescoço. Voilà. E quando esse centro frênico desce, ele vai encontrar a pressão abdominal que vai aumentar. Isso vai permitir frear ele para se tornar como um ponto fixo, para que agora as contrações do músculo lateral seja capaz de levantar assim, e na verdade assim por causa da orientação das costelas em cima. Bien sûr. Voilà. Então, repito, diafragma não é exatamente o músculo da postura, mas é um músculo que trabalha constantemente, que tem tendência a se fibrosar e a descer, e toda a questão é entender bem que tem que ajudar a liberar as tensões aqui desse mediastino, as tensões das primeiras costelas e as tensões dos escalentes que são ligadas em cima para que
tivesse a maior dinâmica possível do centro frênico. Segundo elemento que foi visto, terceiro elemento que foi visto já juntos, é super importante de entender que o movimento que você deve restaurar com alguém que é habitado, com Covid ou com outra coisa, não é a inspiração, é a expiração. Porque quando você faz uma inspiração e uma expiração ao redor de uma posição média, se a pessoa é normal, você conseguir mobilizar todo esse volume. Mas quando tem uma dificuldade ou de restrição de obstrução, a pessoa não vai fazer isso, a pessoa vai tentar inspirar o mais possível, porque ela não consegue expirar, porque ela falta de oxigênio, ela está doida para inspirar. E todo mundo é capaz de ver que o volume que você mobiliza durante esse tipo de problema é inferior a esse volume que eu vou te colocar de verde. Esse é um volume normal, e isso é um volume diminuído, sim ou não? Portanto, tu tem que ganhar, não. Tu vai ganhar depois em inspiração, mas tu tem que ganhar essencialmente assim. Portanto, lá vamos começar a entrar nas técnicas super importantes de mobilização das costelas com alguém que está na cama. Porque você deseja restaurar a grande mobilidade das costelas para poder ganhar no sentido da expiração. Quando tu ganhou no sentido da expiração, se tu ganha bem assim, se tu consegue ganhar, todo mundo entende que aqui você mobiliza muito mais oxigênio, muito mais volume de ar do que na situação habitual. Então, tudo vai ser feito, o que vamos tentar fazer agora, tudo vai ser feito mais no sentido da expiração. Para entender bem a expiração, tem que entender como está feito uma costela. Uma costela tem uma cabeça, ela tem um colo, ela tem um ângulo posterior e ela tem um corpo. Lá na frente, ela está amarrada, inserida com um amortecedor elástico que se chama um condro, enfin, um cartilagem. Esse cartilagem é um intermediário entre os elementos duros, que são um pouco mais alto ou vou falar assim, o externo, tá? E um pouco mais baixo, não tem mais ao nível do xifoide, mas é importante entender que essa parte que está aqui é necessariamente capaz de ser deformado durante a expiração e a não expiração, a inspiração, para poder restituir depois da torção, você torce ela restitui e ela permite de poder trabalhar dessa maneira. Alors, a coisa importante a entender é que você tem duas articulações. Eu vou desenhar com uma outra cor a vértebra. A vértebra tem um corpo, isso não? E ela tem atrás um processo transverso. Portanto, você tem uma articulação que é aqui e uma articulação que é aqui. E essas duas articulações devem ser mobilizadas com alguém que está numa cama e não é tão evidente a entender quando você está com o paciente. Primeira ideia, a mais simples do mundo, essa articulação aqui, com o processo, ela deve ser manipulada com essa decoaptação. Essa decoaptação vai permitir liberar um pouco essa articulação. E como que isso vai ser feito? Eu desenho aqui uma outra. Para fazer isso, você vai decoaptar assim, simplesmente dando um esforço mecânico nessa direção
com o paciente. Se você faz isso, essa articulação com o corpo, que é aqui, vai se tornar o ponto de, o fulcrum, enfin, o centro do movimento, e você vai conseguir, se possível, abrir essa articulação para permitir uma melhor ventilação. Esse é o primeiro movimento. Como que é isso? Essa coisa extraordinária é feita, não é difícil, ou você sabe manipular, e é possível de manipular, e a pessoa em decúbito dorsal. Tem alguém que deve fechar o microfone, por favor. O ângulo está aqui, isso ou não? Então, você vai colocar sua mão, que eu vou colocar de rosa, sua mão vai ser colocada assim. E você vai com o resto do seu corpo, não explico como, se chama uma técnica de dog, você vai dar um esforço sobre o tronco nesse sentido. Então, globalmente, isso vai separar essa pequena articulação que você vê aqui, que é a articulação entre a costela e o processo transverso. Voilà. Então, essa é a primeira solução, que é a DOG. Então, não é difícil a fazer numa cama de hospital, é um pouco difícil porque é mole, mas, de toda maneira, a mobilização do paciente nessa situação que ele está em decúbito dorsal, quando ele está cheio de tubos, é a única solução possível. Você não consegue colocar a pessoa barriga para baixo. Se você consegue colocar a pessoa barriga para baixo, é outra coisa. Então, nesse momento, se isso já é possível, a pessoa será assim, o tronco, você entende isso? Lá, e você vai fazer dois gestos bem diferentes. O primeiro gesto, vou colocar com uma cor verde as articulações. Essa articulação com o processo transverso, essa articulação com a não, o desenho não está bom. Você vai ter uma dificuldade se eu explico assim. Vou melhorar um pouco o desenho. Lá. A articulação com a transversa, ela está aqui. Nessa não? Voilà. Tá good? Voilà. Então, nessa posição, eu vou colocar uma mão rosa nessa situação, você vai simplesmente fazer um esforço aqui com essa mão para empurrar o mais verticalmente que possível para criar uma decoaptação dessa articulação. Alors, essa é a mais fina das técnicas, mas claro que a maioria das pessoas vão utilizar a técnica chamada dos pisiformes cruzados. Você coloca seu pisiforme sobre ele e faz um contra-apoio do outro lado. Yes? Voilà. Mas, francamente, alguém que está na cama, não se faz coisa super complicada, trabalhe bem um hemitórax com essa técnica de empurrar, repito, para a direção da cama, etc. Segunda articulação super importante a conseguir trabalhar vai ser de trabalhar sobre articulação e deslizamento, articulação entre o corpo e a cabeça. Repito, tu tem um corpo e tu tem uma cabeça. Eu lhe lembro que essa articulação não é só do corpo com a cabeça, é o corpo. São dois corpos, o disco e a cabeça. Portanto, é uma situação facialmente super interessante a tentar resolver. Lá você tem a coisa que se termina com um ângulo assim, yes? E lá você tem, eu te repito, a famosa articulação que já falamos com o processo transverso. Agora, para poder mobilizar a articulação que eu te coloquei em verde, essa articulação, a única solução não é de empurrar para baixo com a famosa mão rosa, como eu fiz há um minuto, se ou não? Mas agora é empurrar com a mão verde
na direção do colo. Esse vai fazer um cisalhamento, que é a única maneira de poder trabalhar com essa articulação. Sim? Eu repito, a mão rosa cria uma D. Oh, perdão, errei de cor, meu Deus do céu. Uma decoaptação. Ah, geralmente se escuta, yes? Enquanto a mão verde vai criar um cisalhamento. Alors, isso é a base das duas articulações a mobilizar com gesto preciso. Claro que você utiliza, eu acho que você vê, hein? Esse pequeno osso um pouco duro. Alors, cuidado que não seja duro e cruel. Seria para que não seja duro e confortável para poder empurrar na boa direção. Yes ou não? Voilà. Bom, lá, eu expliquei duas articulações. Terceiro elemento a entender é que a costela ela apresenta uma situação em espiral. Eu explico, visto de lado, as costelas são assim, desce assim, yes? Você vê aqui o externo, lá você tem todos os elementos de cartilagem que são assim, mas eles são orientados assim, as costelas, não é só não? Todo mundo entende? A pessoa está olhando para esse lado. Yes? Voilà. Alors, a questão a entender é que quando a pessoa inspira, te representa as costas da pessoa. Quando a pessoa inspira, o ângulo vai fazer uma coisa, e o que é super interessante é que a costela ela vai se levantar, mas tem uma rotação axial do colo do colo da costela, que faz que, na verdade, quando o corpo da costela se levanta, tem um pequeno movimento para baixo do ângulo. Portanto, se você quer ajudar a inspirar, você vai, com uma mão, empurrar na parte anterior da costela para o teto, para superior, e ajudar com a sua mão atrás a agarrar o ângulo da costela para puxar ele na direção dos pés. Isso durante o movimento inspiratório. São as famosas técnicas super clássicas que tu está assim, com seus dedos lá, colocado por baixo do paciente no ângulo da costela, que eu vou te representar de preto, sim? Lá, e sobre esse ângulo, lá, e a outra mão, vou representar a pessoa lá, a outra mão vai trabalhar sobre a costela que está aqui, e a outra mão vai, vou colocar de rosa, vai levantar essa costela para cima, para a cabeça. Você entende que isso vai empurrar nesse sentido e que isso vai puxar nesse sentido. Lá, eu espero que você entendeu bem que isso é um movimento inspiratório. É claro que a cabeça da pessoa está assim, lá, deitada. Tá bom? Portanto, esses dois movimentos, uma mão que empurra, uma mão que puxa, é realmente a solução para poder trabalhar ao mesmo tempo a inspiração e a expiração. Repito que a expiração que você quer ganhar. Alors, quando a pessoa está alitada, você deve, se possível, utilizar cunhas, não cunhas de pelve, mas almofada, não sei o que, para poder colocar ele em semi-decúbito lateral, se você não consegue colocar ele totalmente de decúbito lateral. Porque o
o semidecúbito lateral vai permitir ter, vou tentar desenhar isso bem, assim, vai permitir ter, lá você vê, isso é a cama, e lá você colocou uma super almofada para que a pessoa seja um pouco inclinada. Alors lá, você tem, se você coloca sua mão assim, tu entende? Agarrando aqui, a sua mão puxando nessa direção, você entende? Lá você tem força, e porque a pessoa está bem apoiada sobre sua mão. Se ela está em decúbito dorsal, é bastante difícil a fazer. Portanto, eu lhe sugiro que você esteja... todo mundo entende o desenho, a cabeça da pessoa está aqui, os olhos, está assim, e sua outra mão está assim, lá, empurrando assim. É o mesmo desenho que eu fiz, só que ele é agora visto de uma outra maneira. Essa mão está empurrando na direção posterior e superior. Voilà. Eu repito, esse é um movimento, não sei por que eu falei assim, inspiratório, mas você deve fazer os dois movimentos. Voilà. Good? Alors, essa é a base, a base, a base, a base. As duas articulações, costotransverse e costocorporeal, e a questão de mobilizar em oposição de movimento o ângulo posterior e a parte anterior. Então, esse é o início da... Alors, depois, que nós estamos falando de costela, voilà. Depois, é indispensável saber trabalhar com uma coisa que é bastante difícil a fazer trabalhar, voilà, que é as articulações. Eu expliquei que tem uma articulação com uma parte que é com uma borracha um pouco dura, e o que eu te represento aqui, vamos colocar de azul para mudar, isso é o duro, é a costela. Alors, tem braço de bomba e alça de barge, mas a coisa que me interessa agora é que tu entendes bem que você deve absolutamente liberar essas duas articulações. A primeira articulação é essa, e a segunda é essa. Yes? Entre costocombral e condroesternal. Você não consegue trabalhar isso abrindo assim com seus dedos, é impossível. Então, você vai ser obrigado a utilizar um contato oposto ou dos seus polegares ou dos seus pisiformes para conseguir obter de decoaptar nesse sentido, a articulação, as duas articulações, dependendo de como você coloca. Então, globalmente, se eu utilizo a mesma cor, globalmente você tem uma costela que vem assim, você tem uma peça que vem assim, yes? E depois você tem a parte dura, que eu vou representar de novo de azul, que é o externo. Yes ou não? Voilà. Isso é externo, isso é condro, e isso é costela. Então, a grande coisa é super simples. Você deve aprender absolutamente a ter com minha famosa mão rosa, você deve absolutamente ser capaz de fazer isso. Oh, mon Dieu! Comment je fais? Je fais comme ça, je crois. Uma mão está apoiada, tu vê, isso é o bordo lunar, yes? Entende o desenho? Uma mão está apoiada aqui nessa direção e a outra mão vai fazer exatamente o movimento oposto, né? Para conseguir bem trabalhar, né? E suas duas mãos são em situação oposta, voilà, os dois apoios. Alors, você deve
utilizar a expiração, no momento que ele expira, para poder mobilizar nesse sentido. Alors, você pode mobilizar como um stretching, você pode dar vibrações, e você pode dar oscilações, e você pode dar um thrust. Adapta o que você deseja fazer. Portanto, repito, você pode mobilizar com um movimento repetitivo lento, que é uma oscilação, um movimento um pouco maior, que é um stretching, mas muito melhor você pode utilizar a tensão facial utilizando o diafragma. Então, isso é para quando seu paciente já está um pouco melhor, é colocar a tensão afastando suas duas mãos e pedir ao paciente fazer uma apneia inspiratória abdominal. Eu repito que uma apneia inspiratória abdominal vai tensionar e abaixar o centro frênico, mas ela vai também tensionar todos os elementos faciais do intestino, que é o lugar sobre o qual você deve absolutamente conseguir trabalhar. Portanto, na mobilização simples, é isso. A segunda mobilização, um pouco mais sutil, seria de colocar uma tensão e de pedir uma apneia inspiratória abdominal, que vai tensionar tudo. Voilà. Essa é a melhor solução com alguém que está na cama e que é participativo, hein? Que é consciente, claro, mas que é participativo. Mas mesmo alguém que é intubado, que não consegue, c'est terrível, hein? Você consegue muito bem se virar com gestos, explicar as coisas e eles vão adorar. Voilà. Então, essa é uma das soluções, hein, globalmente, decoaptar as articulações costo-condro-external. A segunda solução, um pouco mais sutil, mas com a participação do paciente, você vai conseguir fazer isso bastante bem. Sua mão rosa, vou continuar com a mão rosa hoje. Hein? Voilà. Sua mão está colocada assim. E você está utilizando bem o apoio, e do outro lado, hein? Do outro lado, bem apoiando seu pisiforme sobre o que você quer mobilizar. Agora vamos supor que seja articulação, vamos falar costo, hein? Ok? Então aqui você vê, eu vou te representar assim. Você entende? A costo está assim, yes? Tá good? Então, você está apoiado nessa parte super firme. Depois, tu tem, você entendeu agora? Tu tem por baixo da sua mão, tu tem aqui, voilà. E depois, tu tem o famoso externo que está assim. Yes? A grande arte dessa história é que quem vai fazer o movimento para poder trabalhar sobre isso é o paciente. Então, aqui você vê a primeira costela e aqui você vê a clavícula, que está assim. Portanto, você vai pedir ao paciente de efetuar uma rotação do tronco contra seu ponto que está forçando. Se eu represento num outro ponto de vista, eu poderia representar assim, uma costela, a outra costela, a conexão facial, ou não facial, mas e o externo que está no meio. Okay. Portanto, se você faz aqui com sua mão rosa um super ponto de apoio aqui,
empurrando nessa direção, e que você obtém do paciente que ele fizesse uma rotação nesse sentido, será a mesma coisa do que apoiar muito forte assim. Mas lá a diferença é que o paciente deforma levemente o tórax dele, porque se deforma, mesmo com todo mundo entende que a cama está aqui, não? Então, e a vértebra está aqui, yes? Voilà. Então, se ele faz essa rotação, vamos falar que a cabeça está aqui, que para ele, lá, seria uma rotação para a esquerda. Você fala com ele, levanta o seu mamilo, levanta o seu tórax do lado direito, o que cria uma rotação esquerda, ele vai se automobilizar com seu ponto fixo. E alors, você pede que ele levanta, e quando ele fez isso, você vai pedir a ele de fazer uma apneia inspiratória. Talvez você consiga ver isso. Ah, você tem essa mão, lá, para pessoalidade, lá, o pisiforme aqui, que está apoiado, você apoia fortemente, para não conseguir bem comer o braço, fortemente, e você vai pedir à pessoa de forçar contra o apoio da sua mão. E uma vez que ele forçou, fazer uma apneia inspiratória. Você vai ver como isso vai liberar os, os, os elementos costais, etc., essencialmente de braço de bomba. Okay? Isso é para braço de bomba. É para a parte superior do tórax, está bem claro? Hein? É para todos os elementos que são colocados aqui. Hein? Vamos falar até a quinta, vamos falar. Até a quinta. Eu lembro que o mamilo está mais ou menos assim, yes? Voilà. E depois tem uma gigantesca quantidade de cartilagem aqui com as outras, é um outro problema que a gente vai resolver daqui a um momento. Então, isso é para essa parte, é essencialmente para trabalhar a questão super importante de aqui até aqui, lá, de trabalhar a questão do braço de bomba. Essa dá um alívio grande ao paciente, a que seja qualquer tipo de pneumonia, restritivo. Voilà. Claro que se ele é restritivo ou obstrutivo, vai ser a mesma ideia. Você está querendo ganhar no sentido da expiração. A expiração vai te ajudar a expectorar, etc. também. Yes? Voilà. Voilà. Bom, essa é para falar da coisa básica das costelas. Coisa básica das costelas que eu acho que eu abordei outra vez, agora não me lembro mais, é saber se você consegue colocar a pessoa em decúbito lateral e saber trabalhar, enfin, vamos falar que serve assim a pessoa, yes? Saber trabalhar com as mãos. Alors, tem diversas maneiras de trabalhar com as mãos. Se você quer trabalhar a expiração, uma solução com a famosa mão rosa será de trabalhar assim, empurrando nessa direção, voilà, e você vai deprimir a parte, a depressão, hein? Não psicológica, a depressão, você vai abaixar essa parte e empurrar para baixo e para dentro, e isso vai no sentido de soprar, good? Voilà. E uma vez que você está embaixo, você vai pedir a ele de inspirar contra você. Isso vai ajudar a estirar todos os elementos faciais e você vão ver que você ganha em expiração em alguns momentos. A questão lá é de ganhar a expiração para poder, você entende que vai se deformar assim o tórax, yes? Para poder ganhar depois um maior volume mobilizado. Voilà. Alors, essa é para trabalhar a expiração, e você entendeu que você
pediu uma apneia inspiratória, diafragmática. Essa vai tensionar todo o conjunto. A segunda maneira de fazer isso, que é uma outra maneira de fazer, que a maioria de vocês já conhece, é de pedir uma expiração, de criar uma expiração, ele sopra, e lá você não vai pedir uma apneia inspiratória diafragmática, você vai pedir a ele uma inspiração no tórax. Então, tá, ele vai mobilizar as costelas. E quando ele inspira no tórax, você mantém a pressão. E lá você pode fazer a surpresa de bruscamente retirar sua mão. Então, vai criar um apelo de ar que ajuda a relaxar um pouco a angústia do paciente, que vê que, com esse sistema, ele vê que o ar... Porque eles estão com medo que você esmaga eles, se mata eles, estufando eles, empurrando eles na barriga. Porque toda a história é que ele começa a ter confiança no fato que, quando ele sopra mais, ele vai conseguir inspirar mais depois. Alors, essa é uma solução bastante simples para poder trabalhar em decúbito lateral. Em decúbito lateral, você deve também optar que o paciente, em vez de ser totalmente em decúbito lateral, se não tem mais tubos, porque isso é impossível com traqueostomia, a melhor agora é de tentar fazer, é um pouco difícil de desenhar, tentar fazer assim. Vou ver se eu consigo desenhar isso, seria uma bela coisa se eu conseguir. Voilà, lá foi feito. Lá, e a pessoa está assim. Lá, você vê que ele está assim. Você vê que ele está em semi-barriga para baixo. Você vê? Essas pernas permitem bem de colocar, na verdade, o corpo, o tronco em torção. Está claro? Não é a torção que a gente utiliza quando a gente quer fazer um lumbar roll, por exemplo. Você vê que o rapaz está girando para a direita, se ou não? E a pelve, globalmente, está girando para a esquerda. Tá certo? É uma torção, mas a torção colocando o tronco dele em posição apoiado sobre o peito. Alors, ele, bom, depende como do estado da pessoa, mas normalmente ele vai adorar ficar assim, numa posição assim, com esse tipo de situação de braço que é muito confortável para ele. Tá certo? E lá você tem todo o acesso ao hemitórax esquerdo dele, sobre o qual... Então, vou mudar de cor da mão, vou colocar uma mão verde agora. Com a rotação do tronco para a direita, se você está apoiando assim sobre ele, assim, lá, você tem a possibilidade de facilmente mobilizar as costelas, associando isso com uma torção, porque a grande técnica é de utilizar a torção para poder trabalhar com os pacientes. Voilà. Alors, eu vejo que está quase 9 horas e eu vejo que tem pessoas que não querem chegar. Meu Deus do céu, não sei mais, eu errei de coisa. Bom, eu acho que eles vão entrar na mesma coisa, vou verificar como que é a security. Ok, não tem meeting lock. Ok. Então, essa é a técnica que eu pessoalmente considero uma coisa um pouco sutil e bem legal, que vai ajudar a ganhar na inspiração como na expiração. Aqui, você entende que eu coloquei a mão numa posição para ganhar a inspiração, mas do outro lado você vai fazer a inspiração. Good? Mas, de toda maneira, se você empurra fortemente de uma maneira mais vertical,
você está trabalhando em rotação interna do tórax, o que é, na verdade, uma expiração. Até agora, eu acho que está bem claro. Uhum. Agora, o que me interessa, quando a pessoa está um pouco melhor, você vai utilizar as torções que pode ser feito, vou colocar um de azul, que pode ser feito sentada. Alors, se ele é, por exemplo, sentado na cama, hein, imagine que ele seja sentado na cama, assim, no bordo da cama, assim, hein, com as pernas assim, hein, você imagina a cama de hospital assim, yes, lá, pegando ele nos seus braços, hein, vous allez um super macho, bem largo de ombro, yes, ou não? Lá ele está assim, lá. Se você utiliza com suas mãos a possibilidade de girar ele, então você tem, eu vou colocar as mãos rosas agora, se essa mão, por exemplo, essa mão que eu te desenho aqui, vai aqui empurrar ele para trás, e se essa mão aqui está, ao contrário, puxando para frente, está claro? Lá você cria uma torção. Você entende que a pessoa vai acabar girando o corpo dele para a esquerda. Voilà. Então você mantém essa posição e sobre essa posição você vai pedir a ele de inspirar. Numa cama já funciona bem. De inspirar fundo. Alors, é importante que ele inspire fundo, que é uma boa técnica para tentar mobilizar as fibras oblíquas do diafragma, mas também para tentar ventilar a região, as bases dos pulmões, que não são bem ventilados numa posição deitada com a compressão feita pela gravidade sobre isso. Né? Okay. Então, vou tentar ventilar isso. Eu acho que as pessoas vão entrar. Meu grupo de Manaus alguns vão entrar. Voilà. Então, globalmente, você faz uma rotação. Se a pessoa está no seu consultório, você faz isso com o banco, é uma boa técnica. Eu lhe lembro, e a gente vai terminar com as respirações paradoxais, eu lhe lembro que tudo isso deve ser utilizado com a apneia inspiratória diafragmática, isso é a grande coisa, saber fazer para aumentar as tensões, mas também você deve aprender a pessoa a relaxar a respiração superficial, pedindo a famosa respiração dos meus amigos, yes? A respiração superficial que faz o cachorro quando ele está morrendo de calor. Se não, lá ele vai, e você vê todas as gotas de saliva que caem, que são a maneira para ele de trocar calorias com a evaporação dos líquidos que tem dentro do árvore respiratória, para poder resfriar o corpo dele. Então, essa respiração que você deve treinar no paciente, porque as pessoas são um pouco inibidas com essa, porque lembram uma atividade noturna, assim. Então, ela começa lentamente, mas ele deve chegar a uma coisa rápida. É a única maneira de conseguir relaxar as tensões do diafragma. Depois ele vai fazer um suspiro. Suspiro sendo o momento que você consegue explicar todas as fibras do diafragma e conseguir respirar melhor. É o mesmo fenômeno que se produz quando você corre, seu footing de manhã,
você tem uma sensação de bloqueio lateral, e se você consegue bem soprar e ficar um pouco mais calmo, você vai conseguir facilmente ganhar em inspiração depois, e você vai ver que funciona. Ixi, eu perdi todo mundo lá. Oh, não sei onde que vocês estão. Ah, está aqui, ok? Então, será que tem mais pessoas agora? Vai ter um pouco mais de pessoas. Alors, voilà. Alors, a primeira respiração paradoxal que eu proponho. Alors, quando o paciente começa um pouco a melhorar, né? A melhorar seriamente, você vai fazer uma coisa super simples que se chama, não consigo me ver, eu preciso me ver para eu preciso ver para ver se na frente da câmera. Você vai fazer as respirações paradoxais seguintes. E essa você tem que praticar com o seu próprio corpo para conseguir fazer isso. Alors, a mais simples da respiração paradoxal chegou no Brasil com a denominação, como se fosse uma grande descoberta nova, de ginástica hipopressiva. Eu vou explicar, é muito simples. Você tem, vou representar deitado, né? Essas duas cavidades, né? Essas duas cavidades, comunicam, sim ou não? Ah, a pessoa está assim. Yes? Elas comunicam. Se você aumenta a pressão aqui, vai aumentar a pressão aqui. Se você diminui a pressão no tórax, você também vai diminuir a pressão aqui. Então, a grande questão é de colocar, poderia ser feito assim, mas é um pouco mais fácil se a pessoa está assim. Tá? Você tem que ensinar a ela a saber bloquear a glote. Para bloquear a glote, quando ela termina de soprar et qu'elle bloque la glotte et qu'elle dilate a caixa torácica, isso vai criar uma puxa de depressão adentro do tórax. Essa depressão, ela vai se transmitir à barriga. E lá você vai ver esse fenômeno. A depressão vai aspirar, se você não aspirar, sim, aspirar, vai aspirar a barriga, entende? E os elementos faciais. Voilà. Alors, essa permite de dilatar, de fazer uma distensão, não é para pessoas que têm problemas de enfisema. Isso vai permitir uma distensão voluntária forte do parênquimo. Isso é totalmente contraindicado para enfisema. Mas é uma boa maneira para criar uma relativa depressão na barriga, e por isso se chama ginástica hipopressiva para a mulher, para evitar uma hiperpressão da pele menor. É feito para isso, especialmente para as mulheres depois do nascimento, etc. Então, ele vai fazer essa super apneia inspiratória torácica, apneia inspiratória torácica, e ele vai manter não sei, 2, 3 segundos, e depois relaxa. E vocês vão ver que isso vai dar um suspiro. É a mesma coisa que eu expliquei há pouco tempo. Yes? Essa é uma respiração útil, mas que necessita um paciente que consiga entender o que se faz. Segunda respiração, um pouco mais difícil a fazer. Um pouco difícil a fazer. De novo, o
de novo, a glota vai ser fechada. A pessoa sopra até o fim, ela bloque. Não é só não? Para que nada entre, nada ar entre. E nesse momento, ele vai fazer uma coisa interessante. Ela vai falar, não vai falar, ela vai pedir ao, ao diafragma de descer. Portanto, se o diafragma desce bem, você vai ver que isso vai fazer respondimento. E lá nós teremos, alors, as pessoas chamam isso de estufar a barriga, mas na verdade é o diafragma que empurra para baixo a massa abdominal. Hein? Alors, talvez tenha um erro no desenho, você não deve colocar ele em lordose. Hein? Não deve colocar em lordose, ele está apoiado assim. Yes? Mas se isso desce bem, vai criar isso e vai criar uma pressão que vai aumentar aqui, mas vai criar, é isso que é interessante, uma super depressão aqui. Alors, essa é super eficiente para poder estirar o quê? O mediastino. O mediastino que está amarrado aqui, e que vai ter o centro crânico, lá você vai estirar ele com essa técnica. E você sente muito bem a tração sobre o mediastino, sobre a primeira costela, que é aqui, e sobre os músculos que vão na primeira costela, que são os escanelos. Alors, tem que fazer um pouco de cuidado, porque você vai estirar muita coisa, inclusive estrutura nervosa que são sensíveis e se você estira muito forte, isso pode te dar uma sensação um pouco de vertigem por causa da estimulação e tração dos dois nervos vagos. Mas essa é uma super técnica. Globalmente, a barriga vai estufar e o tronco vai ser aspirado. São as duas respirações paradoxais mais importantes para poder bem mobilizar o parênquima, mobilizar a coluna das pressões entre a parte respiratória e a parte digestiva. Né? E quem está capaz de fazer isso, essencialmente, o diafragma. Alors, a coisa importante entender, o que só repito isso um pouquinho, é que quando a pessoa está numa situação alitada, que está super mal com todos os tubos, etc., a questão é obter a confiança dele, que você consegue bem esmagar a pessoa na máquina, que ele se deixe fazer, que ele aceite, porque ele acha que você vai impedir a ele de respirar. Ele vai conseguir ter mais alívio na inspiração seguinte. Então, a questão, repito, é ganhar na cama do paciente, se conseguir se virar para que ele consiga ganhar um pouco de pronunciação anterior, que é a mesma coisa que uma lordose na cama, yes? Saber bem com essa pessoa, aprender bem a fazer a diferença entre respirar com o diafragma, que é a respiração chamada abdominal, e a respiração torácica, insistir na expiração, tá? E saber mobilizar com sutileza as costelas, que eu expliquei, isso de diversas maneiras, e isso vai ser terminado no hospital. Vamos falar no hospital, o início da sua reeducação no seu consultório vai ser uma posição sentada. Voilà. E lá você vai trabalhar a manipulação das articulações, etc, etc, e etc. Portanto, eu terminei o que eu estava querendo falar com vocês a respeito dessa história de respiração. Isso é realmente para tentar obter que o paciente fique com confiança com você, que você vai
explicar tudo isso, que ele vai perfeitamente. Alors, como eu sou em Manaus, eu aproveito para falar que Manaus teve uma quantidade gigantesca de pacientes com Covid, que isso, infelizmente, foi muito cruel. Um dos meus queridos alunos, Alexandre, muito legal, passou do outro lado da vida, né, com essa doença, mas meus alunos pelo quais eu não expliquei nada adaptado especialmente ao Covid, utilizaram o que eles sabem fazer, osteopatia, geralmente com o tronco, e obtiveram resultados bons. Significa que o médico chega uma hora depois que você passou e trabalhou com o paciente, e ele vê que a saturação melhorou muito. Ele vê que ele pode baixar o fluxo de oxigênio e que a saturação continua, que você conseguir liberar o movimento da respiração e entender que a respiração, essencialmente, para essa situação, uma situação terrível, angustiamente, portanto, de angústia. Então, se você é um bom terapeuta, que sabe trabalhar com as mãos, mas que também sabe trabalhar com a cabeça e o contato com o paciente, você tem uma chance de fazer alguma coisa muito legal em respiratório nessas pneumonias absolutamente terríveis e bom, e depois a reeducação. Tchau, meus queridos, foi super legal estar com vocês. Eu espero que vocês gostaram. Isso é gravado, eu vou passar isso às pessoas de Manaus que acham que só 8 horas, enquanto para vocês do Sul e já é 9h17. Ok. Grande abraço. Eu lembro a todo mundo que toda quinta-feira, no horário do Sul, de Brasília, eu não vou errar mais, ok? Eu farei de novo uma conferência. Vou deixar esse assunto, vou fazer outra coisa, não sei ainda. Você pode me mandar uma sugestão, no fundo, não? E eu vou tentar fazer uma coisa que seja talvez mais ligada com patologia. Lá eu tentei ter uma apresentação global das coisas para evitar a idiotice de se colocar em caso de tudo que faz isso, que é a grande questão da superficialidade e da ineficiência do protocolo de tratamento. Em caso de lesão tu faz isso, e funciona. Se não funciona, e que tu não trabalhe bem como eu te ensinei. Papo furado. Todo paciente é um enigma, todo paciente é um paciente, é muito difícil trabalhar com fineza com os pacientes. A questão é ter um pouco de cabeça, um pouco de cultura manual, de capacidade manual de se mobilizar e de fazer uma coisa legal. Nós temos a chance gigantesca de trabalhar com material humano, que é chato, que é tudo isso, mas ajudar alguém a melhorar, a sair de uma fase terrível da vida, isso é uma bela coisa, não? Ok? Um abraço. Até logo. Aonde que eu corto? E aqui.